Olá, sejam todos bem-vindos. Quero aqui agradecer a todos que têm passado aqui neste pequeno canal, que têm nos assistido, aqueles que estão comentando, aquele que tem dado a sua opinião. Quero agradecer a todos. Esse vídeo de hoje é uma experiência que eu passei em 2011, quando aconteceu aquele deslizamento de terra lá em Friburgo. E eu quero dizer a todos vocês o quanto é difícil às vezes a gente comentar, porque mesmo tendo passado esses anos todos, que é de 2011 para agora 2021, tem 10 anos, eu nunca comentei sobre isso assim ao público, mas eu tive uma experiência muito grande nesse desastre. Eu conheço há muito tempo um casal que se chama Zilmar e Pastor Paulo, e há bastante tempo eu conhecia a Zilmar e depois eu passei a conhecer o Pastor Paulo também. Eles pastoreiam uma igreja em Nova Friburgo, que inclusive o pastor presidente eu acho que é Paulo também. E eu trabalhava com a Zilmar fazendo vendas de peças íntimas de lingerie, e ela saía de Friburgo, vinha para o Rio de Janeiro, precisamente Saquarema, onde que muitas pessoas da família dela e muitas vendedoras, sacoleiras trabalhava com ela, era de Saquarema. E ela quase sempre dormia na minha casa, então a gente tinha assim um conhecimento bastante. E chegou um certo dia, ela me disse assim: olha, eu vou aí, vou levar essa mercadoria e devo voltar na semana seguinte para resolver algumas coisas pessoais da minha casa. Eu falei, tá bom. E aí ela veio e resolveu as coisas dela e nós viajamos então para Friburgo, junto com ela no carro, para fazer umas medidas. Nós fomos em uma igreja lá, em uma congregação do ministério deles, para fazer um apanhado de serviço, que era os conjuntos das irmãs. E lá eu estive pessoalmente, naquele bairro, que agora eu não me lembro direito qual o nome do bairro. Eu sei que ela morava na Conselheiro, e tinha um outro bairro lá que era Cordeiro. E eu fui então na igreja desse outro bairro. E lá conheci aquelas pessoas, aquelas irmãs. Fizemos todo os conjuntos daquelas irmãs e tal. E ela veio em Saquarema buscar. Aí trouxe mais serviço, mais sacolas de peças para trabalhar. E aí, em dado um dia desse, ela falou para mim assim: olha, nós vamos para lá. E aí fomos, foi eu, na época meu marido e minha filha, nós fomos para lá, viajamos com ela. E chegando lá, ela disse: olha, já tem até trabalho para sua filha. Aí nós descemos, que ela mora no alto, e nós descemos para, que lá assim tem um alto e tem um vale, e nós descemos até a principal. Fomos na loja que ela tinha comentado, onde minha filha ia trabalhar, e ali ficou tudo acertado.
Aí ela também conseguiu uma kitnet para que minha filha ficasse. Mas aí quando nós chegamos em casa dela, ela falou assim: Val, vamos fazer o seguinte, é, não vamos deixar a Vanusa aqui não, eu vou viajar de novo para Saquarema na quinta-feira, e então quando eu voltar no domingo que vem, então ela vem comigo, porque não pega bem, eu vou ficar fora uma semana e deixar sua filha sozinha aqui. O meu esposo não vai estar em casa sempre, porque ele está trabalhando de motorista e tal, mas não vai pegar bem, nem para meu esposo, nem para sua filha, que é uma jovem. Eu falei, tudo bem, eu não vi maldade nenhuma, nem nada disso. E nós, aí, ela nos levou até numa outra congregação que é pertinho da casa, onde eles estavam dirigindo o culto, tal. Foi lá, nos apresentou, que tinha apresentado à noite. Aí ela falou assim, olha, eu vou levar vocês no ponto de ônibus. E aí ela pegou o carro, nos trouxe no ponto de ônibus, nos explicou por onde a gente deveria vir, porque nós nunca tínhamos ido lá. A gente tinha ido no carro dela, então a gente não sabia o trajeto de ônibus. Então ela explicou tudo, o trajeto de ônibus. E nós embarcamos no ônibus e viemos embora. Então nesse trajeto, dessa caminhada, eu estava do lado da janela do ônibus e eu olhando a paisagem, olhando a floresta, olhando aquilo tudo, aquela terra. E em dado momento, eu ali sentadinha ali na janela do ônibus, em dado momento eu ouvi uma voz dizendo assim, terra podre, terra podre, terra podre, pela terceira vez. E nós desembarcamos no ônibus na Rio Manilha, que é Venda das Pedras, pegamos o outro para a rodoviária de Rio Bonito e depois para Saquarema. E eu vim para casa normal, não tive assim muita discernimento sobre aquilo, não fiquei também preocupada com aquilo, nem nada não. E aí eu fui trabalhar no outro dia, e aí quando chegou, eu não lembro direito se foi há 2, 3 dias depois, aí anunciou na televisão sobre o deslizamento. E aí eu estava no meu trabalho e eu fiquei assim muito preocupada, porque a gente ligava para ela, para o telefone dela, a gente não conseguia. Eu vim para casa e a gente não conseguia. Aí minha filha falou assim, mãe, que coisa estranha, mãe, e como que tá Zilmar? Será o que aconteceu lá com o Zilmar? Porque a proporção do desastre foi muito grande e a gente não tinha como se comunicar, a gente não tinha internet na época, porque isso foi em 2011, eu só passei a ter internet em 2016, então eu não tinha internet, o telefone não atendia, então a gente começou assim a ficar muito mais preocupado ainda. E aí, passado alguns dias, quer dizer, bem depois do que tinha acontecido, eu entrei, eu fui atrás de uma irmã dela e eu consegui falar com ela. E ela falou assim, olha, a coisa tá feia lá, tá muito feia, mas a Zilmar e o Paulo estão bem. Aí aquilo foi um alívio. E aí ela veio em Saquarema, passou na minha casa, e aí ela conversando, e ela me disse o que tinha acontecido. Ela falou assim, olha, a kitnet que nós conseguimos para sua filha, o deslizamento de terra levou, a loja que sua filha ia trabalhar, chegou água até o teto, eles perderam tudo. A confecção que eu trabalhava, embalando as peças íntimas, teve muitas perdas.
foram 17 costureiras lá na época que perderam a vida. Aquela igreja que você foi fazer as medidas das roupas daquelas irmãs, muitas delas faleceram. O pastor daquela igreja que estava lá, que você foi, tinha Santa Ceia, ele foi para outra congregação, acho que em Cordeiro, para ministrar a Santa Ceia, e ele e o filho, por isso eles escaparam, mas a esposa dele e mais outras pessoas não sobreviveram. Na nossa casa, desceu uma avalanche, passou na nossa garagem, cobriu o nosso carro de terra. Ela teve que depois levar para o Lava Jato para lavar o carro. A casa do esposo dela, que era dois andares, passou avalanche encostado das colunas. E assim, teve muitas perdas. Teve amigos dela, teve um amigo que era bombeiro, que foi ajudar a salvar outras pessoas, perdeu a vida. Então assim, foi um momento muito difícil. Muito difícil mesmo. E a gente ficava de coração na mão e ela conversando com a gente ali. Aí a minha filha falava assim: mas Ilmar, por que você não vem para cá? Você tem sua casa aqui. Aqui não tem perigo de barreira. Sua família tá toda aqui. Por que você continua lá? Você podia ter morrido. Aí ela falou assim: mas Paulo não quer vir. Paulo só tem uma irmã lá e ele não quer vir para cá. Aí a gente ainda falou assim: mas poxa, mas de você vai ficar, esses lugares assim, depois pode acontecer de novo, você não sabe. Aí ela, seja o que Deus quiser. E isso já está passando 10 anos. Mas o que eu quero dizer assim, é que o cuidado de Deus, graças a Deus, poupou a vida dela. A gente sabe que as outras perdas também são muito tristes. Eu que vi a face das pessoas de pertinho, que tive ali com elas ali, eu fico assim lembrando das pessoas. E a minha filha podia estar lá. A minha filha, podia ter acontecido isso com a minha filha. Porque a kitnet que a minha filha ia ficar, porque era bem pertinho da casa dessa Zilmar, a avalanche levou. A loja aqui, ela ia trabalhar. A água cobriu até o teto. Então, quer dizer, foram muita água e lama. Então, nós não sabemos se ela tivesse ficado lá, se Deus tivesse usado a própria Zilmar para dizer assim: olha, como eu vou viajar para lá, eu não vou poder ir hoje com vocês não vão poder ir comigo, mas eu vou viajar para lá essa semana, só vou voltar no domingo que vem. Então eu não acho legal deixar ela aqui. Então a gente não questionou, a gente só aceitou as condições dela, já que ela que estava proporcionando esse momento para a gente. Então eu vejo o cuidado de Deus, o livramento que Deus nos deu. Isso já se passaram 10 anos, eu nunca consegui gravar isso. E eu estava me lembrando, porque eu estava me lembrando do que passou na reportagem sobre as Torres Gêmeas agora em setembro. E eu lembro que eu estava no trabalho também, na empresa, e quando eu cheguei em casa, eu tinha tido um sonho de manhã, né? Já tem tempo isso, então eu tinha tido um sonho de manhã, assim, ao romper do dia, que eu via uma bola de fogo no meio dos céus. Eu achei estranho aquilo, aquela explosão no meio dos céus. Aí eu levantei, fiz minha marmita, né? Porque eu sempre levava marmita e fui trabalhar e tal. E quando eu voltei para casa, aí eu voltei com a minha filha, que estava estudando. Aí nós chegamos nós duas em casa. Aí, e minha filha sempre fez isso. Ela abria a porta, ela já ia direto na televisão, ligava a televisão. Quando ela ligou a televisão na sala, aí estava passando aquela reportagem ao vivo
daquela explosão, daquela coisa. Eu falei, meu Deus, foi essa bola de fogo que eu vi. Então, assim, são coisas que marcam a nossa vida, que marca a nossa mente, que nós estamos assim, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente não estava pensando nada disso. Quem poderia imaginar que se a gente tivesse... Eu não ia mudar para Friburgo, mas a minha filha ia para lá. E que poucos dias depois ia acontecer uma tragédia dessa e ela não estava lá de fato. E a gente, né, com o coração na mão, pensando que a gente tinha perdido a nossa amiga também. E dias depois a gente conseguiu restabelecer o contato, aí, né, voltou a funcionar os telefones e tal, porque os telefones foi tudo cortado, a gente não tinha como se comunicar. Então, gente, Deus às vezes ele dá algum aviso. Então eu fiquei lembrando daquilo que eu via na janela do ônibus, terra podre. Terra podre, porque lá a terra é amarela, aquele barro amarelo, então a gente sabe, eu conheço bastante, a gente sabe que não tem firmeza, estrutura. Então Deus, quando Ele quer dar o livramento, Ele dá. Ele também dá avisos. Então eu quero compartilhar isso com vocês, que todos possam ter assim o ouvido atento, observar quando Deus quer mostrar, falar alguma coisa. Eu fico por aqui e desejo a todos que Deus possa abençoar cada um de vocês, dar livramento, uma boa sorte para cada um. Eu só de lembrar aqui, tô com meu coração pequenininho, só de lembrar daquela época, já se passaram 10 anos, mas eu nunca consegui abrir na internet para ver nada sobre isso, porque assim, eu fiquei impactada com isso. De saber que de grande tragédia, Deus nos livrou, Deus nos poupou da gente passar por isso. Fiquem todos com Deus e até mais.